Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, vamos fazer mais um videozinho aqui, né? Vamos fazer hoje a montagem desse aviãozinho aqui, né? Algumas pessoas postaram aí, mandaram as mensagens aí muito gostosas de ouvir. Eu agradeço, inclusive, a atenção de vocês. E algumas pessoas manifestaram o desejo de fazer esse aviãozinho, né? E eu vou falar alguma coisa também sobre este aqui, ó. Tá bom? Esse é o meu gorduchinho, chama ele de gorduchinho. Eu vou explicar alguma coisa sobre ele e tal, tá? E vou mais no final um pouco do vídeo, eu vou aí fazer um bate-papo com o pessoal aí que acessaram o nosso vídeo, que até os inscritos, que mandaram mensagem pra gente aí de recepção, uma recepção linda. Mais no final um pouquinho eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. Eu fiquei muito feliz, tá bom? Então até daqui a pouco então. Então tá, pessoal, vamos então começar o nosso aviãozinho aqui, nossa brincadeira aqui. Vamos lá. Primeiro, você tem aí um pedaço de madeira qualquer aí, tá? Um pedacinho de madeira qualquer, ele mede aí mais ou menos 3 centímetros por 4 por 5. Eu já iniciei aqui com a serra circular para facilitar o corte, ó. Mas veja que eu já fiz o desenho antes na madeira, para começar já o processo por aqui. Que a gente sempre começa pelo corpo do aviãozinho. E o corpo, estando feito, ele vai determinando qual é o tamanho das peças que vocês vão precisar, tá? Apesar que eu fiz um rascunho aqui, ó. Mas esse rascunho é apenas para vocês terem uma noção do tamanho, do tamanho que é o aviãozinho. E aí vocês vão fazer aí no tamanho que vocês gostarem, no tamanho que vocês quiserem para medir. Esse rascunho é apenas para ter mais uma noção de medidas e tal. Não precisa ser seguida à risca. Não, você vai fazer depois da sua criatividade aí o tamanho que você precisa, que você quer fazer, tá bom? Então tá, vamos lá. Esse aqui, vamos deixar a madeirinha lá. Então veja bem, eu cortei lá, né? Iniciei aqui o corpo dele, ó. Tá? Fiz aquele corte lá na madeira. Aí comecei já a fazer a frente dele aqui. Marquei um pouco do rebaixo da asa. E depois vim fazer o corte aqui do piloto, né? E os encaixezinhos aqui do leme dele e da asa traseira, tá? Então, vamos lá, vamos desmontar, vamos ver a montagem dele, tá? Vamos começar desmontando tudo ele aqui. Dá até dó de desmontar, mas vale a pena. Aqui, essa é a parte das hélices, né? Vamos lá. Trem de pouso, vamos desmontar, deixar já mais ou menos aqui junto, para não ficar também procurando depois as peças, né? Procura para lá, procura para cá, tudo aqui. Essa é a parte do trem de pouso, tá aqui. As rodinhas pode ser essa, pode ser do modelo que vocês acharem melhor. A asa, eu deixei tudo sem colar, claro, porque a gente iríamos, né, desmontar ele para poder explicar, né, dar uma noção da montagem direitinho. Os palitinhos todos aqui eu cortei com 6 centímetros, tá? Pode ser um pouquinho maior, não menor, senão for muito apertado, o piloto não vai conseguir entrar na aeronave. Aqui, tá? Vamos desmontar aqui, ó. A parte traseira, tá lá e aqui. Então, eu fiz aqui o corpinho dele, tá? Tá feito. Como que eu fiz aqui? Eu peguei primeiro a asa e coloquei aqui para tirar o molde dela, o tamanho da largura dela, né? Perdão, deixa eu colocar já que tá furada. Então por ela eu risquei aqui e risquei aqui para o tamanho da asa. Marquei mais ou menos a profundidade pela espessura da madeira. Não tem problema que ela sobre um pouquinho aqui embaixo, fica até melhor, tá? Do que encaixar toda lá dentro, fica mais feinho aqui na hora de calafetar, de arrematar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a serrinha, o arco de serra mesmo, tá? Depois de ter marcado, e fiz um monte de cortezinhos aqui, olha, um monte. Enchi de cortezinhos aqui próximo. Trabalho de paciência mesmo, ó. Enchi. Depois de feito todo o recorte aqui, tá, ó, bastante. Pode ver que tem marca ainda eles aqui, ó, tá? Eu fui arrancando esses pedacinhos com uma faquinha, tá? Colocando nos cortes e quebrando. Tirei o máximo que eu consegui com a faca, tá? Aí o excesso eu peguei a grosa. Com a grosa eu fui passando até tirar o excesso maior.
tá? Eu tenho até um aqui que eu vou mostrar um exemplozinho aqui, tá? Um outro que já estou iniciando, tá? Olha, isso aqui, ó. Tá bom? Eu poderia prender, mas só para uma demonstração aqui. Se eu prendesse a peça ficaria mais fácil, ou encostasse alguma madeira mais forte. E agora eu quebro aqui, ó. Isso aqui é eucalipto, tá? Muito bom de trabalhar o eucalipto, porque ele tem os veios contínuos. É diferente de outras madeiras que tem às vezes para lá, para cá, aí complica na hora de fazer esse tipo de trabalho aqui. Aí então, com a politriz lá, eu vou dar uma noção de como acertar melhor isso aqui, depois de eu ter passado a grosa, tá? Pode ser feito direto na politriz? Pode. Mas tirando o excesso com a grosa aqui, fica mais fácil. A politriz é um pouco bruta, dependendo da lixa que você está usando, ela pode danificar um pouco. E a politriz, mas a politriz é esmerilhadeira, né? Na verdade o nome dela realmente é esmerilhadeira, às vezes a gente se confunde um pouco. Esse aqui é o disco flap que eu uso, tá? Chama disco flap. Tá? Depois que eu conheci esse disco aqui, a minha vida ficou muito mais fácil de trabalhar com madeira. Para lixar madeira, para dar acabamento, para tirar o grosseiro, agiliza muito. Eu vou ligar um pouquinho só para dar uma noção, tá? Bom, só para ter uma noção de como é que a gente faz. Claro que você aí vai fazendo com calma, tal, até chegar no ponto que você precisar realmente para colocar a asa do aviãozinho, tá bom? Então vamos começar aqui primeiro para a montagem da asa. Vamos lá. Primeiro, lógico, eu marquei as medidas, dividi aqui direitinho para ficarem iguais, né? Para que não fique mais para lá, esse mais para cá. O mais simples para a gente medir, para não ficar, põe treina, tira treina, aquelas coisas que a gente vai gastando um tempo aí, até cansa, né? Então aqui, ó, esse dedinho vai servir meu guia, ó. Encosto o dedo lá, encosto o lápis aqui, marco, trago aqui, ó, mesma coisa, não vai sair do lugar. Do outro lado a mesma coisa, ó, o dedinho lá, aqui meu guia, pode ser 1 centímetro, 1,5, não tem problema não, tá? E aqui também eu divido para que fique as partes iguais aqui e aqui, senão o avião vai ficar meio torto, ele vai dar problema na hora do voo aí, tá bom? Então vamos lá, vou explicar como foi que eu fiz a furação do aviãozinho. A gente pega a asa inferior, que é essa asa que não tem esse recorte aqui, é a inferior, né? Juntamos as duas aqui na mesma posição, deixa bem certinho aqui, tá? Eu já havia marcado os furos. Vamos fazer de forma lá, que a gente vai furar ela aqui, que pegue essa segunda asa sem ultrapassar aqui. Se ultrapassar, não tem importância, mas pelo menos não fica marcado, né? Por mais que a gente dê um calafetar, tudo fica a marca. Então vamos procurar não deixar a marca, tá? Eu já furei, mas faz de conta que eu estou furando novamente, vai. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Certinho. Tá? Outro aqui. Do outro lado a mesma coisa, segura bem para não escapar, né? Para não sair fora uma da outra, e aqui. E já aproveitei também, já havia marcado o centro dela, então eu tirei o centro e já fiz o furo só que minha máquina está fora aqui no perigoso. Tome cuidado com isso, senão você estraga a ponta da sua broca, tá? Eu volto lá e furei, tá? Já estava furado, faz de conta que eu furei novamente. Pronto, é a parte de baixo que vai esse furo. Tá. Pronto, tá feito. Vamos montar fora do lugar, que é mais prático na hora de montar no avião, tá? Aqui, ó. Então essa aqui é a parte de cima. Vamos lá. A gente coloca primeiro na parte de cima, porque não vai ficar vazando aqui, porque tá, né? Nós não furamos totalmente ela. Deixa eu pegar minha cola aqui.
posso usar essa cola, como posso usar a instantânea. A cola instantânea é bom quando a gente precisa de uma coisa pequenininha e precisa que seque rápido, tudo bem. Mas aqui quando são 4 palitinhos, se a gente coloca a cola instantânea aqui, pode ficar um meio torto, não dá tempo de colocar os 4, de repente dá trabalho na hora de montar. Ah, sim, esses palitinhos aqui são feitos com palitinhos de churrasco, ó, tá? Isso você encontra em qualquer supermercado, né? Eles têm, mas procurem comprar palitinho de churrasco que é feito de bambu. Na embalagem está escrito que o bambu ele é mais firme, mais flexível, tá? O palitinho de churrasco feito de madeira ele quebra mais fácil. Não adianta para essas coisas, não é legal, tá? Então vamos lá. 4 palitinhos eu cortei com 6 centímetros de comprimento cada um, tá bom? Deixa eu pegar aqui o bruto aqui, vai. E facilita, tá? Batendo assim um pouquinho. É trabalho de paciência, sim. E de gosto, tem que gostar. Senão não adianta, porque você vai parar no começo. Aqui. Vamos lá. Tá indo. Aqui. É paciência mesmo, mas dá certo. Vou bater um pouquinho aqui que ela tá teimosa. Eu acho que ela tá fora de lugar. Foi. Pronto. São 4, né? Então dá um pouquinho de trabalho para ajustar as 4 de uma vez só. Mas deu, foi. Tá? Tá colocado a nossa asa, tá montado a nossa asa. Agora vamos lá para o corpo do avião. Eu já deixei espetado um palitinho aqui, eu ia tirar, mas eu já colei, então o correto é não ter colocado. Tá? Vamos tentar passar por lá e conseguimos. Ó. Tá bom? Vamos pôr cola. Sempre tem que ter a cola, que dá mais estrutura no produto, né? No aviãozinho. Aqui. Ok. Tá bem encaixadinho, bem na medida, tá bom? Travou quase que sozinho até. Tá bom? Vamos montar o trem de pouso agora. Eu tenho aqui o meu trem de pouso. Eu posso montar antes, como tá isso aqui, ó. Posso, tá? Como posso ir montando peça por peça. É mais, vai do gosto de cada um aí, não tem problema, isso não vai afetar em nada na montagem não. Cola lá, cola aqui. Tudo eu usei o palitinho de 4 milímetros e a broca de 4 milímetros. Esses palitinhos, se você vai usar a mesma espessura da broca, às vezes dá um pouquinho de trabalho para. Então a gente tem que dar uma lixadinha neles, porque fica muito justo, né? Com a broca. Pronto, foi. Tá vendo como fica bem justo? Porque eu estou usando o palito da mesma medida da broca. Se eu fizer com a broca de 5 milímetros, por exemplo, aí ele demora para secar, fica balançando. É melhor sofrer um pouquinho na montagem e ficar já a coisa bem firminha. Sempre que fizer o trem de pouso, deixa eu explicar nesse daqui. Sempre que fizer o trem de pouso, ter a certeza de que, por exemplo, vou dar um exemplo, de que isso aqui, ó, não vai estar abaixo das rodinhas, tá? Porque senão o que acontece? A rodinha vai pegar lá na asa do avião e vai prender, não vai rodar. Então tome cuidado com isso, tá? Sempre antes de montar, ter certeza de que o trem de pouso está mais alto do que a rodinha, tá bom? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, ó. Coisinha miúda, né? A gente sofre um pouco, principalmente eu que não era dessa área, tá? Não era dessa área. Tava olhando uns vídeos meus lá, fazem pelo menos 4 anos que eu comecei a aprender. Estou aprendendo e cada dia eu aprendo alguma coisa. É muito gostoso isso. Aqui a outra rodinha. Isso aqui, tá? Eu colo com a cola instantânea lá. Porém,
Isso aqui são umas pecinhas, deixa eu achar uma aqui. Ah, tá. A minha esposa e minha filha trabalham, gostam de fazer crochê e foram numa loja comprar umas lãs e eu acompanhando, eu vi lá um pacotinho com essas pecinhas aqui de madeira. Acho que elas usam no artesanato de crochê delas, né? Eu me interessei, comprei um pacotinho, falei, poxa, isso aqui ajuda muito. Para que eu uso isso aqui? Para fazer pezinho daquelas petisqueirazinhas, né? Pezinhos de caixinha, é muito útil, agiliza, por ser pecinha muito miúda, agiliza a gente. É uma ideia, né? Então o que eu faço? Eu pego, prendo com o alicate, prendo aqui com o alicate, não muito, que é para não marcar, né, a peça, e aí eu vou, apoio na mesa, em algum lugar, e corto, tiro esse excesso aqui, ó, porque lá no avião eu não vou precisar dessa parte. É bem facinho de cortar. Olha lá, já foi, tá? Aqui. Aproveito o alicate, já está preso. Eu vou lá na furadeira minha, puxo um pouquinho aqui do lado, que senão o alicate atrapalha, ele pega na rebarba do alicate, no cabo do alicate. Vou lá, vou mais ou menos, acho o centro dele aqui, mais ou menos a olho, né? É muito miúdo, não dá para estar marcando. E furo. Pronto, eu furo com o cuidado de não atravessar para não estragar a peça. Já que eu furei meio torto, mas só para mostrar para vocês como que funciona, tá bom? A gente procura achar o centro dela certinho melhor, tá? Só para ter uma noção. Tá bom, então aqui vamos colar então a nossa pecinha, que ó, eu já tinha furado, né? Esse aqui pode ser com a cola instantânea, que é uma coisa que a gente precisa meio rápido, né? Toma cuidado de não pôr cola demais para não pegar, não prender a rodinha junto, porque ela serve tanto para travar quanto para liberar a rodinha. Acho que eu já pus cola demais, eu tenho mania demais essas coisas. Aqui, pronto. Rodinha tá solta? Tá bom, tá. Deixa secar um pouquinho. Tá feito o nosso trem de pouso, tá? Tá montado o nosso trem de pouso. Esse aviãozinho eu optei por fazer essa rodinha raiada assim. Mas tem o outro também aqui, com rodinha lisa, perdão. Esse aqui, ó. Outro tipo de rodinha. Esse aqui eu já não tinha madeirinha aí. Na época eu já improvisei aqui. Ficou legal também, ó. Só que eu, tá vendo? Já furei, ó. Aqui. Esse também é outra rodinha. Já com o mesmo acabamento, tá? Então vamos a cauda agora e o leme, né? E também não é difícil. Eu já deixei tudo lixadinho. Eu vou dar um alô pra vocês. Lá na lixadeira minha que eu fiz. Com motor e tanquinho, uma coisa sem custo nenhum, tudo improvisada, que é claro, ela não está bem balanceada, tá? Mas a gente vai dar um jeitinho, vamos melhorar ela para não vibrar tanto. Eu vou dar um pulinho lá para mostrar para vocês, tá bom? Sempre que for lixar alguma coisa aqui, evitem de fazer assim contra a lixadeira, contra a lixa. E quando eu chegar mais ou menos aqui, ela vai empurrar para baixo, vai dar aquela pancadinha que deu comigo. Procurem fazer, tá virando para cá, peguem de baixo para cima, de baixo para cima. Se você for por aqui, aí você inverte, você vira aqui, sempre aqui, ó. Sempre no favor da madeira, ó. No favor da madeira. Se for contra a madeira, ela vai uma hora dar um tranco ali, pode machucar sua mão, alguma coisa, tá bom? Isso aí a gente que é meio principiante pode acontecer muito, tá? Então vamos lá. Improvisar. Isso aqui é improvisado. Tem aquelas barras de parafuso de 1 metro, né? Que eu uso muito aqui. E eu furei, achei um pedaço de madeira bem redondinho, que era aqui um pedaço de cabeceira de cama, tá? Aqui a gente aproveita mesmo. Travei por cima com a porca, tá? Travei por baixo. Coloquei uma contraporca aqui para não ficar soltando. Então uma porca trava a outra. E colei a lixa aqui, né?
com a cola rápida, tá? Pronto, já me ajuda bastante. Não é uma ferramenta 100%, não. Mas é um improviso que resolve, vale a pena, ajuda bastante. Aqui, ó. Olha que gostoso, ó. Aqui. Tá bom? Porque se a gente vai enfiar a lixadeira aqui, pode causar um acidente, não vai ficar legal, porque vai ficar torto, tá? Não vai lixar certinho assim, tá? Então, dá pra gente improvisar aí, tá? Se tivesse um torno realmente, aí ficaria daria pra fazer uma peça mais bem balanceada, direitinho, para não vibrar tanto. Mas não tem importância não, a gente vai aprendendo, vivendo e crescendo, na verdade, pelo menos no conhecimento. Então eu fui lá na nossa serra de bancada. Primeiro eu coloquei essa parte aqui, encaixei, tá? Se for sob pressão, muito bem, melhor. Se não for, você vai, talvez tenha que colar primeiro para depois, senão ela vai ficar girando quando você for furar. Peguei a parte da cauda, coloquei lá. Olhei por cima aqui, ver se ela está centralizadinha, bonitinha, tá, legal. Aqui exige um pouquinho de habilidade na hora de furar. Aqui, sempre segurando, apertando aqui, porque é mais fácil, né? Não corre o risco. Vamos ver se ele vai caber aqui. Não, eu vou ter que abaixar um pouquinho. Pronto, acho que dá. Então, eu já furei, mas faz de conta que eu estou furando novamente, olha. Furei lá, aqui, tá? Até marcar a parte de baixo, para ter certeza que lá embaixo não está saindo fora de onde eu preciso. Marcou lá, eu continuo apoiando lá, lógico, e vou furar aqui mais ou menos um centímetro por aí, 8 milímetros, não precisa mais do que isso, tá? Pronto. Então, automaticamente, é lógico, isso vai ser, tanto vai travar a cauda, como o leme, como a roda. Vai ser uma peça só, você mata a charada dos três aqui. Não, perdão, o que eu estou fazendo? Esse aqui, tá? Mata a charada aqui dos três aqui, ó. Aqui, a colinha lá dentro, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui já tá, vai ter que ir no furo que você já marcou antes de furar, né? Para ter certeza que estava correto. E vamos lá com o trem de pouso lá. Eu tô trocando cola à toa, viu, gente? Não repare não, porque às vezes acontece. A gente tá prestando atenção numa coisa e aí vamos lá. Tá feito, ó. Ele saiu fora porque eu forcei, mas ele vai lá no lugar. Pronto. Vamos. Aí. Tá lá. Tá? Uma jogada só se matou as três peças. Ó, que bacana. Tá bom? Ó. Olha lá. Beleza? Então é uma coisinha, quando você vê tanta peça, parece complicado, mas como você começa a montar, montou um, montou dois, porque assim no artesanato sempre assim, você vai fazer um, faz dois. Você vai cometer os erros. Aliás, foi bom. Olha esse aviãozinho aqui. Eu costumo chamar ele de gorduchinho. Esse eu não dou, não vendo, não troco. Tá? Porque ele é mais bonito que o outro? Não. Ele é mais bem acabado? Não. Pelo contrário. Isso aqui mostra pra mim o que é o aprendizado. Esse aqui foi o primeiro aviãozinho que eu fiz lá faz pelo menos uns 3 anos. Você nota que a roda dele não é bem roda, é meio ovo, né? Meio oval. A hélice é feita numa madeira só. A hélice até que foi bem feitinha. Uma madeira só. Mas o fechamento daqui eu peguei uma pecinha de plástico, pá, de qualquer jeito. Esse aqui não passei na lixadeira, foi só no lixo da mão. O corpinho dele também foi na... Olha lá. O corpo dele é desproporcional com a hélice. Com tudo isso aqui, eu fui procurar os erros, procurar melhorar uma coisa, fazer, né? Então, o primeiro para nós é a escola, é o beabá. Que a gente vai depois com ele procurar onde que não está legal. E você vai melhorando aonde pode ficar mais legal. Mas isso aqui parece aquele brinquedinho de desenho animado de televisão, né? Eu tenho um apego por ele, tá? Mas não desisti. Não, eu vou ver o que não está legal e vou melhorar nos outros. Até chegar aqui, tá? Então vamos continuar aqui a nossa montagem aqui. Nós vamos montar a hélice. Lembra? Eu fazia uma hélice só. O que acontece? Ela quebra muito. Essas coisas de derruba e tal, quebra. Então eu vi um exemplo aí de fazer a hélice assim. Eu achei muito bonitinha, tá?
Peguei a madeirinha, sempre sobra de madeira, gente. Isso aqui é sobra de serra-copa, ó. Tá sendo útil aqui. Rodinha, sobra de serra-copa. Reaproveita tudo, tá? Então, eu fiz a hélice. Como que eu fiz a hélice? Primeiro eu fiz um desenhozinho num papelzinho, para que as duas hélices ficassem iguais. Porque se eu for desenhar uma e desenhar outra do lado, dificilmente eu vou conseguir fazer certinho a mesma. Então, do papel eu passei para madeira, tá? Com um papelzinho eu fiz as duas hélices. Eu mudei, tá, um pouquinho o modelo de hélice. Eu vou explicar depois, mostrar para vocês. Aí vou lá na máquina, tá? Eu já colei. Eu vou lá na máquina, vou fazer o furinho aqui, no mesmo sistema aqui, ó, tá? Bem com cuidado, porque a madeira miúda pode escapar o dedo, alguma coisa. Mesma coisa a outra, tá bom? Aqui eu vou marcar a hélice aqui para ficar reta. Então eu pego alguma coisa aqui, qualquer coisa serve, até essa madeirinha serve. Eu quero, senão ela vai ficar manca. Então eu ponho lá e risco aqui e risco lá. São só duas hélices, né? Uma de cada lado. Então eu sei que não vai ficar torta, uma para lá, outra para cá. Assim mesmo, às vezes tem que dar uma ajustada, tá? Mesma coisa com aquela madeirinha de acabamento que eu cortei, furei e colei, tá? Então eu vou colocar. Eu posso montar ela antes de colocar no lugar. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou montar primeiro a hélice aqui e dar uma conferida nela se está mais ou menos balanceada. Não está bem balanceada ainda, que eu, às vezes na correria para fazer uma coisa ou outra a gente vai fazendo e vai conferindo. Melhorou, tá? As duas eu dou uma rebaixada de um lado só para aparecer realmente uma hélice, né? Do outro lado a mesma coisa, tá? Então tá feito aqui, ó. Aqui vazou um pouquinho de cola, eu vou ter que tirar lá de dentro, senão ela vai grudar ainda. Pronto. Vamos colar a hélice lá. Aqui teve que ser feito com a furadeira de mão, tá? Peguei a broca lá, passei para a furadeira de mão e furei aqui. Também 1 centímetro no máximo de profundidade, não precisa mais do que isso. Para prender a nossa hélice aqui, ó. Aqui. Vamos ver o lado certo dela. Aqui, esse é o lado certo. Tá bom? Tenha certeza que ela tá livre, né? Tá feito nessa hélice, tá? E pronto, tá montado o nosso aviãozinho. Simples, tá? Muito bonitinho. Depois você dá uma seladora. Eu vi uma dica muito bacana aí. Antes de calafetar aqui, a gente sempre tem que dar uma calafetada com massa, com uma massinha, né, de calafetar. Aqui, eu costumo calafetar direitinho para ficar bem certinho. Antes disso, a dica que eu recebi aí, a gente sempre aprende com o outro, bacana é isso. Dá uma mão de seladora nele antes, seladora para madeira. Tem a seladora à base de água, que é muito boa, não tem que usar coisa cheirosa demais, né? Para mim não faz bem. Então, a gente passa a seladora primeiro, depois faz a calafetação. Facilita para lixar onde foi calafetado, porque a seladora não deixa aquela massa calafetar pegar fora de onde é preciso. Você lixa, ela vai estar calafetadinha. Uma ideia, uma dica que eu achei muito bacana, muito legal a apresentação, tá? Então é isso, ó, tá aqui. Eu fiz essa hélice diferente para ter uma noção. Eu estava lembrando como é uma hélice de avião, tá? Falei, vou mudar um pouquinho a hélice. Não vou fazer sempre assim não, eu vou fazer assim também, de vez em quando assim também, porque eu acho muito bonitinho também. Então, aí quem for consumir, quem for levar o produto, ou comprar, ou vender, ou dar de presente, vai escolher qual que gosta mais, inclusive a rodinha. Tem gente que gosta mais assim, eu particularmente eu acho muito bonitinho, mas tem gente que gosta assim, fechadinha, tá? Esse avião aqui, ó, ele tá sem a hélice porque é o mesmo problema, eu fazia a hélice inteiriça assim. Então, dependendo da madeira que você usa, por ser muito fininha, de repente cai, ou bate, quebra a hélice. Aí é aquele problema, tirar, furar de novo, fazer outro. Então, eu achei assim, bem mais reforçada a hélice. Tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Aqui tem mais um, que já está pronto também, ó, tá? Estamos fazendo uma frota aqui. O que mais que eu tenho aqui? Eu queria apresentar daqui a pouco, no próximo vídeo, um protótipozinho de árvorezinha de Natal. A gente costuma chamar aqui árvore ripa, tá?
vai ter uma amiga nossa aqui, muito bacana, que vai fazer alguns escritos nela, que faz gravação em madeira, para dar uma ideia pro pessoal aí, mostrar como monta, muito bonitinha. Já é o 3º ano que nós trabalhamos com ela e tem muito bem aceita pelo pessoal. Mas de bem aceita eu queria falar, eu me senti muito bem aceito por vocês. As pessoas mandaram recados para mim, mandaram comunicação de que gostaram do meu vídeo, que eu... elogios, não vou ficar me jogando flores aqui, que já me jogaram um pouco, porque eu não esperava nada disso. E eu queria publicar alguma coisa, minhas filhas, pai, o senhor tem que publicar isso, tem que pôr, tem que mostrar, o pessoal tem que aprender, tem que passar para frente. E eu criei coragem e fomos lá. Porque eu sou meio, não sei se você percebe, meio caipirão e meu jeito de falar não é muitas coisas. Mas eu gosto de falar, adoro falar. Muito obrigado mesmo para vocês, tá? Fiquei emocionado quando eu vi o retorno de vocês para mim. Eu me senti aceito como se fosse uma brincadeira de roda. Tá, vem cá, vem brincar com a gente, legal, vamos lá. Tá? E a gente como criança, a gente pegava lá um toquinho, uma sobra de madeira de telhado que os carpinteiros cortavam para colocar a tabeira. A tabeira é aquela madeira que vai no beiral do telhado. Então aquelas pontas. Nós, criançada lá do Paraná, brincando na terra, pegávamos aquelas pontinhas de cabos, usávamos tampinha de garrafa de cerveja ou de refrigerante, na época era muito de vidro, as tampinhas para fazer as rodinhas e tal, e saímos puxando aquilo pela terra fora, e ali a criatividade, era uma brincadeira muito gostosa. Então eu estou me sentindo criança novamente, mas uma criança feliz, tá? Porque eu era feliz quando eu criança, e pelo jeito eu vou continuar sendo feliz com vocês também. Muito obrigado e um abraço a todos vocês aí. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.